ciência do movimento, física pra querer, vou alto o meu conhecimento. Saudações terráqueos, aqui é o Madeira, seu professor de Física, e hoje vamos fazer uma questão muito especial. Direto ao assunto, pessoal, a questão diz: um veículo 1 está parado em uma rodovia retilínea, quando no instante t igual a 0, um outro veículo, o 2, passa por ele com uma velocidade escalar de 30 metros por segundo. Depois de determinado intervalo de tempo, os dois veículos passam a trafegar com velocidades escalares iguais, conforme demonstra o gráfico. Então, o gráfico, o que eu vejo? Primeiro, é um gráfico de velocidade pelo tempo. Então, eu consigo observar aqui a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Outra coisa importante é que eu tenho dois movimentos, o do 1 e o do 2. O 2 ele tem uma velocidade bem grande no início e depois ele reduz drasticamente essa velocidade até ela ficar aqui por volta do 10, ok? Metros por segundo. Já o 1 começa com velocidade 0, está parado, repouso, e ele avança até chegar a essa velocidade 10. Depois mantém essa velocidade constante e igual à do 2. Chega um ponto que os dois estão com a mesma velocidade. Essa brincadeira toda dura, então, 30 segundos até que as suas velocidades se igualem. E aí vem a pergunta embaixo. Desprezando as dimensões dos veículos, a distância que os separava no instante em que as suas velocidades escalares se igualaram é de... Bom, como ele quer saber a distância que separa esses dois caras, eu vou ter que fazer algumas continhas. Primeira coisa, pensar o seguinte: quando eu vejo o comportamento desses dois gráficos, eles vêm aqui e convergem para este ponto, eu poderia até imaginar que eles dois estão juntos agora. Esses dois caras estão andando lado a lado, ou pertinho do outro, coisas desse tipo. A verdade é que eu não tenho garantia nenhuma. Eu não sei onde eles estão. Esse gráfico não é um gráfico de posição, ele é um gráfico de velocidade. E eu sei que esses dois caras, eles estavam juntos, porque ele fala na questão o seguinte: o 1 está parado e passa por ele. Então, ó, o 1 está parado e o 2 passa por ele com velocidade 30. Então, nesse ponto aqui, eles estão lado a lado, ombrinho a ombrinho. Porém, eles vão fazendo o seu movimento, cada um na sua, e chega um momento que, coincidentemente, as duas velocidades já estão iguais. Aí ele pergunta: qual é a distância que os separa nesse instante, ok? Então, no caso aqui, como os dois vão seguir sempre com velocidade constante, eu até consigo analisar que depois que essas velocidades se igualam, essa distância não muda mais. Essa distância só muda neste primeiro momento aqui, ó. Depois, eles estarão sempre à mesma distância um do outro, eles são inclusive considerados em repouso, um em relação ao outro, ok? Nesse contexto, para achar a distância que os separa, é basicamente a distância que cada um deles percorreu. O 2 percorreu uma distância bem maior, porque ele estava bem mais rápido. Já o 1 veio aqui com uma velocidade pequenininha, modesta, e igualou a velocidade com o do 2. Só que nem tem como eu comparar o quanto que o 1 andou em relação ao 2. O 2 andou muito mais. Esse é o resultado que eu espero encontrar. Tudo bem? Como é um gráfico de velocidade pelo tempo, para encontrar o deslocamento, basta calcular a área. A gente sabe que o deslocamento ΔS, nesse caso, é numericamente igual à área que foi subentendida aqui pela curva. No caso do 2, será toda essa área aqui, ó, que eu estou achurando na cor verde. Toda essa área aqui para 30 segundos de movimento. Já para o 1 é diferente. A área ela é bem menorzinha, ó. É apenas essa área aqui em azul, tá percebendo? Vou achurar as duas aqui sobrepondo uma à outra para você observar. Então, a área verde é bem maior do que a área azul. Poxa, professor, mas eles não andaram a mesma quantidade de metros? Eu não posso afirmar isso, eu não tenho base nenhuma para afirmar isso. Eu sei que no instante futuro, em 30 segundos, as velocidades se igualam, mas a distância, cada um andou o que tinha para andar ali, ok? Nesse contexto, vou tentar, então, calcular aqui essas áreas. E eu vou calcular de 0 até 30 segundos. Para o 1, o deslocamento está bem fácil. Vou chamar ΔS1. A área é a área apenas de um triângulo. Esse triângulo tem base
30. Aí a gente faz base vezes altura e divide por 2. Não é assim, pessoal? Base vezes altura e divide por 2. No caso aqui, a base dele é 30 e a altura é 10. Então, eu estou fazendo essa aqui, ó. Aqui e aqui. 30, casado com 10 ali. E estou olhando para este triângulo aqui, que é a área que a curva dele faz, ok? Então, nesse caso, galera, vai ficar base vezes a altura, que é 10, e divide tudo por 2. Aí, fácil, sem grande esforço. Eu vou fazer 30 por 2 dá 15, 15 vezes 10, ou 30 vezes 10, 300, por 2, 150. Talvez seja melhor assim, né? 150 metros aí percorridos. Isso foi o que o primeiro andou. A pergunta nem foi essa, hein? Tenho que achar ainda o que o segundo deles andou. O segundo andou uma distância diferente. Aí você tem algumas alternativas, tá? Você pode vir aqui e fazer esse retângulo primeiro. Deixa eu destacar esse retângulo aqui para você olhar ele melhor. Pode fazer a área desse retângulo aqui primeiro. Se você gosta muito de dividir em retângulos, dá para fazer assim, e aí triângulo. Ok? Aqui o triângulo, ó. Beleza? Essa é uma forma de fazer. Outra forma seria simplesmente você vir aqui e calcular esse retângulo, e depois o trapézio de cima, ou outro retângulo e mais um triângulo aqui. Também outra forma de fazer, ok? Mas aí fica a seu critério, tá? Eu vou fazer o retângulo e o trapézio, ok? Então, vou chamar isso aqui de área 1, assim. E aqui, assim, encerra para fazer isso aqui tudo a área 2, ok? Então, no caso aqui, ó, delta S2, o do carinha 2, vai estar dividido em duas partes. A primeira é um retângulo. A área é base vezes altura. Então, base 20, altura 30. Mais a segunda parte é um trapézio. Aí é base maior, que seria 30, mais a base menor, que é 10. Vai conferindo aí se você concorda comigo. E divide tudo por vezes a altura aqui. A altura seria 10, que é de 20 até 30. Ok? E divide tudo por 2, ok? Então, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2, a formulinha que vocês conhecem. Vou puxar isso aqui para você ver melhor, visualizar aqui com mais calma. Daí, encontro que delta S2 será 2 vezes 3 aqui, 6, 600 então, mais 30 mais 10, 40, vezes 10, 400, por 2, 200. Então, delta S2 é de 800 metros. Legal, né? Então, encontrei aqui a distância percorrida pelo 2. Acontece que, para achar uma resposta, eu tenho que olhar que ele pede a distância que o separava no instante que as suas velocidades escalares se igualaram é. Então, não é para achar a distância nem do um, nem do outro, é para achar a diferença. Se eu pegar, então, o 800, que é o maior número aqui, mais fácil de ver, e tirar desse cara 150, eu vou para 650 metros. Então, essa é a respostinha que eu estou procurando, olha. 650 metros é a distância que o separa. Bom, pessoal, espero que tenha sido interessante. Até a próxima.